Olá, irmãos e irmãs, bem-vindos a mais uma atualização profética no canal Tempo do Fim. Notícias da MSN novamente. Sábado é para judeus e adventistas, mas domingo é para cristãos. Olhem bem, irmãos, olha aqui a foto que eles colocaram. Sábado dominical, né? Domingo, sábado. Sábado, é lei de Deus, né? Um artigo recente do MSN News, de 19 de outubro de 2025, escrito por John Hanisch, e intitulado Sentindo-se sobrecarregado pelas notícias, experimente um reinício com o sábado, ilustra como a mídia moderna está preparando a sociedade para abraçar o domingo como o sábado, apresentando este dia como remédio moral. Não é por nada, irmãos e irmãs, que Ellen White diz que é o falso sábado, porque eles chamam o domingo como o sábado. Eles chamam o domingo de sábado, apresentando este dia como o remédio moral. Ellen White diz que a lei dominical virá para curar a moral, emocional e até espiritual para a vida moderna. Sob o pretexto de renovação e equilíbrio, o artigo do MSN substitui o sábado bíblico, o sétimo dia estabelecido por Deus pelo primeiro dia da semana, o domingo, o substituto criado pelo homem. Vejam o que o artigo afirma. Gênesis 1 diz que Deus, depois de trabalhar por 6 dias para criar tudo o que existe, no sétimo dia Deus descansou. Após 6 dias, ele fez uma pausa e abençoou o sétimo dia, chamando-o de sábado. A fé judaica, vejam o que a mídia, o jornal, disse. A fé judaica e a igreja adventista do sétimo dia ainda reservam o sétimo dia, sábado, como sábado. Para os cristãos, veja bem, olha aqui o engano. Para os cristãos, a ressurreição de Jesus no primeiro dia da semana teve precedência. Então, o culto passou para o domingo. Mas o conceito ainda é o mesmo. Trabalhe muito durante o resto da semana, mas reserve um dia para descansar, um dia para se restaurar, se revigorar e renovar seu relacionamento consigo mesmo, com seus amigos e com Deus. Isso também está na encíclica Laudato Si do Papa Francisco. Então, irmãos e irmãs, eles dizem que o domingo é o verdadeiro sábado por causa da ressurreição de Cristo. Mas isso é o que alega a Igreja Católica Romana. Isso não é bíblico, não está na Bíblia. Vejam, e continua dizendo: sim, vivemos em tempos sombrios e perigosos. Sim, as notícias podem ser avassaladoras. Sim, as exigências da vida podem consumir cada momento da vigília. Mas a resposta não é um apagão total de notícias ou ignorar as necessidades do mundo. A resposta é sábado. Vejam bem, irmãos e irmãs, entre aspas. Reservar um tempo para recarregar, refrescar e revigorar nossas almas para então retornar aos desafios do dia com coragem e forças renovadas. Talvez signifique desligar a TV ou o celular por um dia. Talvez signifique um apagão de notícias de 24 horas ou limitar o consumo de notícias a cabo. Talvez signifique simplesmente permitir-se não fazer nada e não se sentir culpado por isso. Talvez signifique tempo para adoração coletiva. Vejam isso, irmãos e irmãs, adoração coletiva, todos, em uma comunidade de irmãos na fé. Seja qual for a forma que assuma o sábado, pode ser exatamente o que precisamos para lidar com as exigências da vida em nosso mundo conturbado. Irmãos e irmãs, eu quero lhes dizer uma coisa. Vejam bem, primeiramente a eleição de Donald Trump. Ele venceu em 2024 e disse que um reavivamento estaria chegando na América e que uma nova era de ouro estaria chegando na América. A nova era de ouro nós comparamos com Daniel 3, a estátua de Nabucodonosor. E também Trump foi chamado de Constantino. Foi dado uma cruz para ele, a cruz de Malta. Com este sinal vencerás. Temos o vídeo dele recebendo a cruz e isso já foi há algum tempo. E chamaram ele de Constantino. E Constantino foi quem decretou a lei dominical em 321. E agora, irmãos e irmãs, como vocês sabem, todos os que rodeiam Trump são católicos romanos. Temos Jonathan Berry,
que é do Departamento de Trabalho, que no livro O Projeto 2025, ele traz na página do Departamento de Trabalho o domingo como um dia de repouso para os trabalhadores. Temos Marco Rubio, católico romano, temos Russell Vogue, também temos irmãos e irmãs J.D. Vance, que é o vice-presidente, que ele é contra a separação entre igreja e Estado, ele quer a união entre igreja e Estado. E agora, irmãos e irmãs, como todos vocês sabem, Charlie Kirk pregava o sábado, né? Ele fazia parte da Turning Point USA, o ponto de virada dos Estados Unidos, né? Que é maçom, foi comprovado. E agora, após o assassinato dele, a mulher de Charlie Kirk, Erica Kirk, é maçom. Seus pais são maçons, seus avós eram maçons. Ela carrega uma cruz de Malta, e que significa com este sinal vencerás, que também remete a Constantino, e agora ela está promovendo o domingo. E o Papa Leão XIV pediu também um sábado global. Nos dias 28 ao 31 de novembro deste mês, terá uma reunião global para o reinício da economia, a economia de Francisco. Então, irmãos e irmãs, agora as mídias estão promovendo o domingo. Vocês percebem como tudo é uma agenda, como tudo é combinado, como tudo foi traçado, foi tudo combinado, irmãos e irmãs, e está acontecendo. Eu creio que em breve, logo, a lei dominical, ela será decretada nos Estados Unidos da América. Vejam o que diz: os meios de comunicação estão empenhados na missão equivocada de promover as alegações da Igreja Católica Romana sobre a mudança do sábado para o domingo. Esses meios de comunicação, irmãos, são da besta. Em poucas frases, o autor descarta a instituição divina do sábado como um costume judaico e adventista, ao mesmo tempo que exalta o domingo como dia de adoração para os cristãos. Vejam isso, irmãos. Isto aqui foi escrito por Andy Ruman. Agora, o que estamos lendo não é mais do jornal, mas agora é do nosso irmão adventista Andy Ruman. Ele está explicando. A mídia moderna, incluindo veículos tradicionais como o MSN News, estão promovendo a narrativa que associa o domingo à paz, saúde, família, união e adoração, enquanto retrata o sábado como algo ultrapassado, impopular e reservado a pequenos grupos minoritários. Essa mensagem deliberada está contribuindo para criar a percepção pública de que a observância do domingo deveria ser a escolha moral para descanso e adoração global. O artigo do MSN, sentindo-se sobrecarregado pelas notícias, experimente um dia no domingo, oferece um exemplo perfeito do trabalho para revitalizar o domingo. Ele retrata o domingo como um dia de cura e harmonia social, sugerindo que o descanso no primeiro dia da semana é a cura para o estresse, a ansiedade e a exaustão moral no mundo. Ao encorajar os leitores a fazerem uma pausa no caos da vida, desligarem a TV ou celular, desfrutarem de um apagão de notícias de 24 horas e participarem de adoração coletiva, um culto coletivo, em uma comunidade de irmãos na fé, o artigo apresenta o descanso dominical como uma experiência restauradora completa, combinando descanso físico, renovação mental e reconexão espiritual. Irmãos e irmãs, não temos mais dúvidas de que o domingo é a marca da besta, porque ele vai contra a lei de Deus e é uma questão de adoração. O domingo foi instituído pela Igreja Católica Romana e eles mesmos, pelo sistema católico romano, e eles mesmos afirmam que o domingo é a sua marca de autoridade. E a marca de autoridade de Deus, o Criador de todos os céus e da terra e de tudo que há, é o sábado do sétimo dia. Vejam o que diz mais: enquanto o mundo se une em torno do falso sábado, o remanescente fiel de Deus deve continuar a honrar o sétimo dia como memorial da criação do Criador, que manifesta seu poder e autoridade.
A observância do sábado em um momento em que o domingo está sendo exaltado como dia de descanso testemunhará que a fidelidade a Deus não pode ser comprada pela aceitação social ou pela pressão política. O mandamento do sábado é um sinal de lealdade ao Criador, que criou e remiu a raça humana. Guardá-lo santo é reconhecer sua soberania sobre toda a terra e proclamar que é obra do seu poder divino, não invenção humana. Então, irmãos e irmãs, é isso o que o site do MSN novamente está promovendo, o domingo como um dia de descanso global. Vejam aqui, irmãos e irmãs, em Gênesis capítulo 2, quando Deus acabou de criar os céus e a terra em 6 dias, não havia ser humano algum, a não ser Adão e Eva. Então o sábado não é para os judeus, o sábado vem da criação. Vejam aqui o que está escrito. Gênesis capítulo 2, verso 1 diz: Assim foram concluídos os céus e a terra, como todo o seu exército. Verso 2, no 7º dia, ou seja, Deus terminou de criar na sexta-feira, no 6º dia. No 7º dia, que era o sábado, Deus já havia terminado a obra que determinara. Nesse dia, descansou de todo o trabalho que havia realizado. Então, abençoou Deus o 7º dia e o santificou, porquanto nele descansou depois de toda a obra que empreendera na criação. Então, irmãos e irmãs, o sábado do 7º dia, o sábado, não o domingo, foi instituído na criação. Deus fez o mundo em 6 dias, ou seja, domingo era o primeiro dia da semana, no primeiro dia Deus criou, no segundo dia, segunda-feira, Deus criou novamente, terça-feira, quarta-feira, quinta-feira, 5º dia, sexta-feira, 6º dia. No 7º dia, que é chamado de sábado, ele descansou, abençoou e santificou, porque ele descansou de toda a obra que ele tinha feito na criação. Agora vejam aqui, irmãos e irmãs, em Êxodo capítulo 20, quando Deus relembra os 10 mandamentos ao povo, ao seu povo. Isso aqui não é para o povo de Israel, porque primeiramente dizem que é para os judeus, depois quando falam da lei de Moisés, dizem que era para o povo de Israel no passado. O povo de Israel era o povo de Deus, como hoje há o povo de Deus. Então, ele é válido, ela é imutável, a lei é imutável. Vejam, Êxodo capítulo 20, verso 8, o 4º mandamento. Lembra-te do dia de quê? Domingo? Lembra-te do dia de Shabat, sábado, para santificá-lo. Trabalharás quantos dias? 6 dias, e neles realizarás todos os teus serviços. Contudo, o 7º dia da semana é o Shabat, sábado, consagrado a Yahvé teu Deus. Não farás nesse dia nenhum serviço, nem tu, nem teu filho, nem tua filha, nem teu escravo, nem tua escrava, nem teu animal, nem os estrangeiros que estiverem morando em tuas cidades. Porquanto em 6 dias, isso incluía o domingo, que era um dia de trabalho, porquanto em 6 dias eu, o Senhor, fiz o céu e a terra, o mar e tudo o que neles há, mas no 7º dia descansei, que é o sábado. Está escrito no verso 10. Foi por esse motivo que eu, o Senhor, abençoei o Shabat, sábado, e o separei para ser um dia santo. E aí vem os outros mandamentos, 5º, 6º, 7º, 8º, 9º e 10º. E o mandamento católico romano alterou a lei de Deus. De acordo com Daniel 7:25, haveria um poder que mudaria os tempos e a lei. Vejamos aqui Daniel 7:25. Vamos ver aqui Daniel 7:25. Vejam bem. Já foi profetizado que um poder mudaria os tempos e a lei. Esse reino diferente falará contra o Supremo, contra Deus, oprimirá os seus santos, que foi na Inquisição, que foi do ano 538 a 1798, na perseguição papal, oprimiu os seus santos e tentou alterar o calendário, tentará alterar o calendário, as festas religiosas e as leis. Então, eles iam alterar as leis, o calendário e as leis. Eles alteraram a lei. Hoje é guardar domingos e festas.
o terceiro mandamento, mas o mandamento de Deus não mudou, porque ele diz em Malaquias, capítulo 3, ele diz: em verdade, eu, Yahvé, o Senhor, não mudo. Por essa razão, vós, filhos de Jacó, não sois completamente destruídos. Então, Deus não muda. Não há mudança em Deus. Deus não vai mudar. Jesus não mudou. Deus não mudou os seus mandamentos por ocasião da ressurreição de Cristo. Isso é uma falsidade, isso é uma mentira, isso não é bíblico. Vejam agora aqui, Isaías 58. Deus fala do sábado. Se vigiares teus pés, a fim de que não profanes o Shabat, o sábado, não o domingo, e para não fazer o que bem quiseres em meu santo dia, se considerares, olha, Deus chama em meu santo dia, se considerares e chamares delícia o meu sábado e honroso o santo dia do Eterno, se o dignificares, deixando de seguir seus próprios caminhos, de fazer o que bem desejas e de falar irrefletidamente, então encontrarás no Senhor a tua grande alegria, e eu farei com que cavalgues nos altos da terra e te banqueteis com a herança de Jacó, teu pai, porquanto a boca de Yahvé o disse. Irmãos e irmãs, vocês acham que Deus seria um palhaço que faria um mandamento escrito em tábuas de pedra, ou seja, representando que a lei é imutável? Então, no Novo Testamento, Jesus viria e porque ele ressuscitou no primeiro dia da semana, a Bíblia chama de primeiro dia da semana, não domingo, não há domingo na Bíblia, Deus mudaria então o sábado, que ele chama do meu santo dia, para o domingo. Não faz sentido, irmãos e irmãs. É um engano fatal. Vejamos aqui agora, no futuro, Isaías 66, no novo céus e na nova terra. Vejam aqui, oráculo sobre a nova Jerusalém. E aqui Deus fala sobre os novos céus e a nova terra. Vejam aqui, irmãos e irmãs, no novo céus e na nova terra, que ainda não chegou. Assim como os novos céus e a nova terra que vou criar serão permanentes diante da minha pessoa, afirma Yahvé, do mesmo modo serão perenes os vossos descendentes e o vosso nome. E vejam agora, e acontecerá, está no futuro, que toda a humanidade virá, está no futuro, se inclinará no futuro diante de mim e adorará no futuro. Vejam que tem a ver com adoração, irmãos e irmãs. A marca da besta tem a ver com adoração. O domingo é a marca da besta. Agora vejam, e adorará a minha pessoa, desde uma festa de lua nova a outra, de um Shabat, sábado, a outro. Palavra de Yahvé. Virá toda a carne a adorar o Senhor. Então, irmãos e irmãs, aqui é uma profecia que o profeta Isaías fez do novo céu e da nova terra. No novo céu e na nova terra, todos irão adorar a Deus no sábado do sétimo dia, de um sábado a outro sábado. Agora vejam Ezequiel capítulo 20. Primeiramente vou mostrar a vocês Ezequiel capítulo 8, onde a adoração ao sol, que é Sunday, o domingo, é uma abominação a Deus. Vejam aqui. E no mesmo instante, vamos ver o verso 15. E ele indagou-me: viste isto, filho do homem? Pois verás abominações ainda maiores que estas. E no mesmo instante me transportou no átrio de dentro, o pátio interior da casa de Yahvé, o templo do Senhor. E lá estavam cerca de 25 homens na casa de Deus, à entrada do santuário do Eterno, entre o pórtico e o altar, de costas para o templo de Yahvé, e tinham seus rostos voltados para o oriente, e estavam prostrados, adorando o quê? O Deus Sol. Adorando. Irmãos e irmãs, a marca da besta tem a ver com adoração. Eles estavam adorando o Deus Sol. Sunday. O que significa a palavra Sunday? Dia do Sol. Irmãos e irmãs, o domingo é o dia do sol. E quem adorar o domingo, no domingo, será considerado abominável, abominação. Vejam o verso 15. Pois verás abominações ainda maiores que estas. Então, o capítulo 8 de Ezequiel é a própria lei dominical. Vejam agora, irmãos e irmãs, Ezequiel capítulo 20. Vejam qual é o sinal de Deus. 20, verso 12.
Do mesmo modo, lhes concedi os meus Shabbats, sábados, como um sinal entre nós, para que compreendessem que eu sou Yahvé, o Senhor que os santifica. Então, irmãos e irmãs, Deus concedeu o sábado ao seu povo como um sinal entre ele e seu povo. Agora vejam, irmãos e irmãs, o versículo 20. Santificai os meus sábados, pois servirão de sinal entre mim e vós. É o sinal, o sábado é o sinal de Deus, o domingo é o sinal da besta. Que servirão de sinal entre mim e vós, para que entendais que eu sou Yahvé, o Senhor vosso Deus. Irmãos e irmãs, então o sábado é um sinal entre Deus e o seu povo. Vejam agora, vocês podem dizer, mas este é o Velho Testamento, mas vamos para o Novo. E vocês vão ver que Deus não mudou nada de sábado para domingo. Vejam, Mateus capítulo 5, verso 17, Deus falando, o contexto era a lei. Vejam aqui, irmãos e irmãs. Jesus disse, não penseis que vim destruir a lei ou os profetas, como nós estávamos lendo, Isaías, Ezequiel, os profetas. Eu não vim para anular a lei, mas para cumprir. Cumprir significa que Deus veio dar o exemplo de como cumprir a lei de Moisés. Pois com toda certeza vos afirmo que até que os céus e a terra passem, nenhum i ou o mínimo traço se omitirá da lei até que tudo se cumpra. Vocês acham que Jesus ia dizer isso? Que com toda certeza vos afirmo que até que os céus e a terra passem, os céus e a terra ainda não passaram, como nós lemos em Isaías 66, o novo céu e a nova terra que há de vir. Então aqui, com toda certeza vos afirmo, até que os céus e a terra passem, e os céus e a terra não passaram, nenhum i, ou o mínimo traço, se omitirá da lei, até que tudo se cumpra. Vocês acham que Jesus ia dizer isso? E depois que ele ressuscitasse, ele mudaria a lei do sábado para o domingo? Irmãos e irmãs, isto é um engano fatal. Qualquer, pois, que violar um destes menores mandamentos e assim ensinar aos homens, será chamado o menor no reino dos céus. Aquele, porém, que os cumprir e ensinar, será chamado grande no reino dos céus. Então, aqui vocês podem ver que o contexto era a lei de Moisés, porque ele diz, ouvistes o que foi dito aos antigos, não matarás. Depois ele diz sobre o adultério, não cometerás adultério, no versículo 27. Então, irmãos e irmãs, o contexto era a lei de Moisés. Ou seja, Deus disse que nenhum i, ou o mínimo traço se omitirá da lei até que tudo se cumpra. Então está muito claro, irmãos e irmãs. Agora vejamos Marcos 2, 27 e 28. Vejam bem. E então concluiu, o sábado, não o domingo, o sábado foi criado por causa do ser humano, para que o ser humano descansasse, e não o ser humano por causa do sábado. Verso 28. Assim sendo, o Filho do Homem é Senhor, inclusive do sábado. Aqui significa que o próprio Jesus criou o sábado. O próprio Jesus descansou no sábado, lá em Gênesis, de toda a obra que fizera em 6 dias. E no 7º dia ele descansou, abençoou e santificou o sábado. Então aqui no Novo Testamento, ele mesmo está dizendo, o próprio Criador, assim sendo, o Filho do Homem é Senhor, inclusive do sábado. Agora, irmãos e irmãs, vejam que até em Lucas capítulo 23, verso 54 em diante, que as mulheres que vinham seguindo a Jesus da Galileia, elas guardavam o sábado depois da morte de Cristo. Vejam bem, verso 54. Era o dia da preparação. Qual é o dia da preparação? Sexta-feira, para o sábado. E estava para começar o sábado. As mulheres que vinham seguindo a Jesus desde a Galileia acompanharam José e, contemplando o túmulo, viram como o corpo de Jesus fora colocado naquele local. Isto é, na sexta-feira. E Jesus descansou da sexta-feira e no sábado no túmulo. E no domingo ele ressurgiu, ressuscitou.
Verso 56, vejam bem. Em seguida, elas foram para casa e prepararam perfumes e bálsamos. E no sábado, descansaram em obediência ao quê? Ao mandamento da lei de Moisés. Irmãos e irmãs, Deus disse que Ele não muda. Em Malaquias capítulo 3. Vocês estão vendo. E no sábado descansaram em obediência ao mandamento. E a Igreja Católica Romana, ou o sistema católico, né? As pessoas que estão lá estão sendo enganadas. O sistema católico romano mudou os tempos e as leis. Eles dizem que o domingo é a nossa marca de autoridade, que a igreja está acima da palavra de Deus, mas nunca a igreja está acima da palavra de Deus. A palavra de Deus está acima da igreja. E nunca na Bíblia está escrito em nenhum lugar que o sábado foi mudado para o domingo. Deus não mudou a lei. Mateus 5,17. Nenhum i, nem o mínimo traço será omitido da lei até que tudo se cumpra. Então, irmãos e irmãs, aqui Deus faz o convite para vocês saírem de Babilônia. Vejam bem, Apocalipse 18, verso 1. Passados esses acontecimentos, vi descer do céu outro anjo que possuía grande autoridade, e a terra se iluminou com seu esplendor. Então ele bradou com poderosa voz: Caiu, caiu a grande Babilônia, e tornou-se habitação de demônios, e antro de toda espécie de espírito imundo, e esconderijo de toda ave impura e detestável. Isso é o Vaticano. Porquanto todas as nações beberam do vinho, da cólera, da sua prostituição. O vinho são as doutrinas. Os monarcas da terra se prostituíram com ela, e os negociadores da terra se enriqueceram à custa do seu luxo extravagante. Vocês percebem que hoje todos os líderes se unem na COP30, ou até teve agora uma reunião que o Papa Leão XIV fez no Coliseu com todos os religiosos do mundo. São estes os monarcas da terra, irmãos e irmãs. Então veja agora o convite de Deus, dizendo ao povo sincero que está lá dentro, no sistema católico romano. Então ouvi uma outra voz dos céus que exclamava: Retirai-vos dela, povo meu, para não serdes cúmplices em seus pecados, e para não serdes participantes das pragas que a atingirão. Então, irmãos e irmãs, como lemos em Ezequiel capítulo 8, que a adoração ao sol, no dia do sol, no domingo, é uma abominação. Então Deus diz: retirai-vos dela, povo meu, para não serdes cúmplices em seus pecados, e para não participardes das pragas que a atingirão, que são as 7 pragas, pois os pecados da Babilônia se acumularam até o céu, e Deus se lembrou de todas as suas práticas iníquas. Então, irmãos e irmãs, este é o convite de Deus: sai dela, povo meu, retirai-vos dela, povo meu. Agora vejam aqui em Apocalipse 14, quem são os santos de Deus. Irmãos e irmãs, aqui está a perseverança dos santos, daqueles que obedecem aos mandamentos de Deus e permanecem fiéis a Jesus. Jesus disse: se me amais, guardareis os meus mandamentos, em João. E aqui Deus está falando, porque Apocalipse significa a revelação de Jesus Cristo. Aqui está a perseverança dos santos, daqueles que obedecem aos mandamentos de Deus. Quais mandamentos? Os mandamentos dados a Moisés no Monte Sinai, e permanecem fiéis a Jesus. Agora vejam, irmãos e irmãs, quando a marca da besta vier, o aviso de Deus, as 3 mensagens angélicas. Vejam bem. 6. Observei outro anjo que voava pelo meio do céu e portava nas mãos o evangelho eterno, para anunciar aos que habitam na terra toda nação, tribo e língua. Então proclamou com grande voz grave: temei a Deus e rendei-lhe glória, porquanto a hora do seu juízo chegou. E adorai, vejam, adoração, aquele que fez o céu, a terra, o mar e as fontes das águas. Então, irmãos e irmãs, esta proclamação do primeiro anjo tem a ver com o sábado, porque depois que Deus fez o mundo em 6 dias, ele descansou, santificou e abençoou o 7º dia, o sábado. Adorai aquele que fez os céus e a terra, o mar e as fontes das águas. Vejam o segundo, falando contra a Babilônia, contra o sistema católico romano.
O segundo anjo seguiu exclamando: caiu a grande Babilônia, que deu de beber a todas as nações do vinho da sua doutrina, da ira da sua prostituição. Vejam o que o terceiro anjo diz, quando a marca da besta for imposta, alertando a todos em alta voz: se alguém adorar a besta e a sua imagem. A imagem é a união entre igreja e Estado. A imagem da primeira besta do papado. Os Estados Unidos da América é a segunda besta, que fará uma imagem. Está em Apocalipse capítulo 13. Se alguém adorar a besta, que é o sistema católico romano, e a sua imagem, e receber a sua marca, o domingo, na testa ou na mão, consciente ou com as mãos, da mesma maneira, beberá o vinho da justiça severa de Deus, que foi derramado sem misturas ou sem misericórdia, atenuantes no cálice da sua ira, e será atormentado com fogo e enxofre incandescente diante dos santos anjos e do Cordeiro. Irmãos e irmãs, eu não quero adorar a besta nem a sua imagem, e nem receber a sua marca. Eu quero ser verdadeiro, fiel. Eu quero obedecer aos mandamentos de Deus, assim como disse Apocalipse 14:12. Aqui está a perseverança dos santos, daqueles que obedecem aos mandamentos de Deus. E nos mandamentos está incluído o quarto mandamento, o sábado, como nós vimos em Êxodo capítulo 20, verso 8. Lembra-te do dia de sábado, sábado para santificá-lo, trabalharás 6 dias e neles realizarás todos os seus serviços. Contudo, o 7º dia da semana é o sábado, não o domingo. Consagrado a Yahvé teu Deus, não farás nesse dia nenhum serviço, nem tu, nem teu filho, nem tua filha, nem teu servo, nem tua serva, nem teu animal, nem os estrangeiros que estiverem morando em tuas cidades. Porquanto em 6 dias eu, o Senhor, fiz os céus e a terra, o mar e tudo o que neles há. Mas no 7º dia descansei. Foi por esse motivo que eu, o Senhor, abençoei o Shabat, sábado, não domingo, e o separei para ser um dia santo. Vejam aqui, irmãos e irmãs, todo o povo, enquanto Deus deu essa lei no Monte Sinai, todo o povo, vendo os trovões e relâmpagos, o som do shofar, que é a trombeta, e a montanha fumegante, sentiu grande pavor e procurou manter-se afastado. Rogaram a Moisés: fala-nos tu e nós ouviremos, não nos fale diretamente, Yahvé, para que não morramos. Moisés, portanto, encorajou o povo, dizendo: não temais, Deus veio para vos provar, e para que o seu temor esteja entre vós, e não pequeis. Então, irmãos e irmãs, os 10 mandamentos de Deus é uma coisa muito séria. Como eu disse, eu quero estar entre aqueles que obedecem os mandamentos de Deus e são fiéis e permanecem fiéis a Jesus. Irmãos e irmãs, a lei dominical está chegando. A lei dominical está por um fio. A mídia da besta está começando a promover o domingo como sendo um sábado, mas é um falso sábado. Irmãos e irmãs, evangélicos, católicos, não caiam nessa. Vocês precisam estudar a Bíblia para não serem enganados. Uma lei dominical está vindo em breve nos Estados Unidos da América. Os Estados Unidos da América será o primeiro país, porque era um país protestante que surgiu da terra, como está escrito em Apocalipse 13. Este país que falava como cordeiro vai falar como dragão. Vejam aqui, a besta que se levantou da terra é os Estados Unidos. Vi ainda emergir da terra outra besta com 2 chifres semelhantes aos de um cordeiro, e ela se expressava como dragão. Ou seja, irmãos e irmãs, quando ela repudiar todos os princípios protestantes que fizeram dela um país livre do papado, porque eles fugiram, e quando eles chegaram nos Estados Unidos, eles ensinaram os seus filhos a ficarem longe do papado. E foi um país protestante, mas eles falarão como dragão. E nós estamos vendo isso acontecer agora, diante de nossos olhos. O próprio vice-presidente J.D. Vance é contra a separação entre igreja e Estado. Ele é a favor da união entre igreja e Estado. E a união entre igreja e Estado é o que o sistema católico romano fez na Santa Inquisição, entre aspas, matou milhões de cristãos
E de 538 a 1798, a perseguição papal que matou milhões de cristãos. Isso é história, todos podem procurar. Roma não muda, Roma é a mesma. E pela paz destruirá a muitos, Daniel capítulo 8. Então, irmãos e irmãs, temos que ser obedientes, temos que estar aqui, ó. Aqui está a perseverança dos santos, daqueles que obedecem aos mandamentos de Deus e permanecem fiéis a Jesus. É isso, irmãos e irmãs. O sábado do 7º dia é o sábado verdadeiro, é o dia de repouso, o dia que Deus abençoou, santificou, o dia que Deus descansou de toda a obra que Ele fez. E isso tem a ver com adoração, a marca da besta tem a ver com adoração. Vocês precisam estudar a Bíblia para não serem enganados. Um chip não tem a ver com a marca da besta. Nada, nenhum objeto tem a ver com a marca da besta, mas sim o que mexe na lei de Deus, ou seja, o domingo, dia instituído pelo homem, e o sábado, um dia instituído por Deus. Qual dia você escolherá? Você escolherá ficar do lado de Deus ou do lado dos homens? A Bíblia diz que Pedro disse, mais importa obedecer a Deus do que aos homens. Esse dia está chegando, irmãos e irmãs, o conflito final está chegando. Que vocês estejam preparados, que vocês desejem, se preparem para ficarem do lado de Deus. Porque depois deste conflito entre o sábado e o domingo, a lei dominical, a lei dos homens e a lei de Deus, Jesus voltará nas nuvens do céu com poder e grande glória. Maranata, o Senhor logo vem.